Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero iniciar fazendo uma perguntinha para vocês. Qual a função da arte? Você já pensou nisso? Você concorda que a arte sempre expressa uma visão de mundo e essas obras expressavam o aspecto da época em que a obra foi produzida? Portanto, essa arte do cristianismo, no fim da antiguidade, adotou essa forma de obras, que conseguimos até ver indícios de como os cristãos entraram para essa história. Vamos falar dos artistas cristãos que precisavam apresentar uma arte com padrão de grandeza, de genialidade, empregado pelos artistas antigos, e eles conseguiram. O cristianismo se tornou importante. Vieram então adaptações, vieram renovações, construções de grandes basílicas cristãs, que foram as primeiras igrejas do cristianismo. Olha só. Então essas ideias, elas se espalharam, novas artes se formaram, e no que diz respeito à arte, os povos bárbaros tinham um jeito próprio de realizá-las. Pouco a pouco, esses povos, chamados povos europeus, estavam aderindo às ideias do cristianismo. Olha só, essa é a chamada Iluminuras. E essa arte chamada Iluminuras formou-se na Idade Média. E é um tipo de pintura decorativa, um tipo de pintura decorativa aplicada a letras capilares dos códices de pergaminho medievais. A palavra, quando eu digo códice, em latim, significa livro, bloco de madeira, que eram os manuscritos gravados em madeira. Em geral, do período da Era Antiga, tardia, até a Idade Média. E esses pergaminhos contêm elementos decorativos e representações imagéticas, como nós vemos agora no detalhe do livro de Kells Duron. Olha só, nós podemos ver a letra N em destaque, sempre se destacando das outras demais. Nos livros de Kells e Duron, constituem apenas uma letra do texto, onde a letra N, como eu havia falado para vocês, essa letrinha aqui, ó, no formato de N, aparece em nível de detalhes inacreditável. Monges, copistas e artistas levaram anos para desenhar a única letra inicial desses livros. E por isso elas estão preservadas até hoje. Pensa num livro trabalhado com materiais assim de alta qualidade. Não havia sequer uma falha e os desenhos sempre de gênero abstrato. Você sabe o que é um abstrato? É uma obra que está na ideia do artista. O artista que o fez, que sabe definir de fato a obra abstrata. Esse era o poder da imaginação e da habilidade dos povos nórdicos aplicados ao cristianismo. E como grande parte da população medieval não tinha conhecimento da leitura, da escrita, as pinturas então, as esculturas e a própria arquitetura, muito mais que expressar valores, também transmitiam ensinamentos cristãos. As iluminuras, chamadas iluminuras integradas juntas com os manuscritos, elas tinham por objetivo auxiliar a compreensão de textos considerados de difícil entendimento. E você sabe por que o nome iluminuras? Você já pensou nisso? Por que iluminuras? Por iluminar, por clarear, por jogar luz sobre o significado dos textos, considerados de difícil compreensão, mesmo para os estudiosos daquela época. Sério? E a pintura desse período, ela expressa um modo característico de pensamento da Idade Média. A pintura também, ela fazia um papel muito significativo para aqueles que não sabiam ler. Então, a pintura, por si só, já ajudava nessa parte. Esses documentos que eram manuscritos por monges, copistas e encadernados em um formato conhecido como um códice,
Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Os códices eram manuscritos, esses aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Todos gravados em madeira, em geral, do período da Era Antiga tardia até a Idade Média. Manuscritos do Novo Mundo foram escritos por volta do século XV. E esse códice é um avanço do rolo de pergaminho. Você sabe o que é um pergaminho? Um pergaminho é aquelas folhas em que tinha um traço, uma folha bem envelhecida, né, que dos dois lados tinha aquele suporte. Olha só, essa arte, né, segundo o Papa Gregório I, tinha como objetivo ensinar o cristianismo, as pessoas, instruir também os fiéis nos caminhos da verdade. Agora, lembra aquela pergunta que te fiz bem no início do nosso vídeo? Você lembra dela? Qual a função da arte? Eu vou colocar aqui para você. Aqui o pergaminho. Essas folhas, chamada pergaminho, tá bom? Qual a função da arte? Voltando para a pergunta. Para você, você acha que a arte ela serve para quê? Você já se perguntou isso? Se você perguntar para alguém aí próximo de você, na sua casa, a maioria das pessoas vai te responder a expressão da criatividade de uma pessoa, né, da forma dela expressar a sua arte. Essa expressão de arte tem suas origens no romantismo e em alguns escritos sobre a estética do século XIX. Sabe por quê? Olha só, o que se pode negar é que poucas pessoas elas conseguem, quando perguntadas sobre arte, ir muito além do que se compreende por expressão criativa. A verdade é que não há uma resposta certa ou uma resposta errada para essa pergunta. Não é verdade? Não há. A gente procura, mas a gente não consegue encontrar. A arte não é como a ciência, como a matemática. E como podemos estabelecer parâmetros do que é certo ou do que é errado? Vamos lá. Vou mostrar para vocês para que serve a arte, né? O que é certo ou o que é errado. Você já ouviu falar de catedrais medievais? Não? Rio Nemo e Catedral de Colônia, Alemanha. Olha só, alguma vez você já se perguntou como esses monumentos eles foram erguidos? Emergido no horizonte da maioria das grandes cidades europeias, estão em torres enormes. Torres enormes de catedrais, muito antigas, feitas em pedra e ricas em detalhes. Pensa nisso, construídas para durarem para sempre. O tamanho e a beleza dessas construções de pedra convidam qualquer visitante a imaginar a época em que esses imponentes templos cristãos eram as construções mais altas e grandiosas. Como vimos, a definição mais comum para qual seria a finalidade da arte está, na maioria das vezes, associada à expressão da criatividade. E o monumento Stonehenge, deixa eu ver se... Vou passar outros para vocês. Olha, cada um mais lindo que o outro. Esse aqui, esse movimento da pré-história, as catedrais medievais, são resultados dessa necessidade de expressão criativa humana. Vai muito além de uma expressão individual. Mostra que a arte continha na expressão de grande homem, de cada homem no caso, abriga a grandiosidade do espaço que pertence a essa história. O homem, expressão da narrativa de toda uma civilização inteira. Os arquitetos, os designers e estilistas são alguns dos profissionais que expressam nosso tempo atual por meio de suas construções. E dentro de suas expressões podem estar contidos, sabe o que? Os elementos claros de um tempo que já se passou ou não podem estar presentes, traços culturais contemporâneos ou de culturas passadas. E é por isso
que a imagem de uma cidade do Antigo Egito não é a mesma que a do Egito atual. Vou mostrar para vocês. Catedrais medievais, cidade do Egito Antigo, cidade do Egito atual e a catedral. Então, todas essas mudanças têm um sentido, mas o mais forte deles é a busca de soluções para que a vida se torne melhor. E olha só, mas a construção de uma catedral medieval é diferente de todas as outras construções que a história humana até então presenciou. Qualquer arte disponível era empregada em uma catedral. De verdade, talvez apenas alguns castelos chegaram perto do tamanho de uma catedral durante a Idade Média. Eram grandes mesmo. Olha só, a monstruosidade de uma catedral. Muito bonitas, né? Perdão. Elas poderiam ser vistas de longa distância e eram de 3 a 4 vezes mais altas do que as casas. O mundo urbano medieval girava em torno da catedral. Elas ficavam no centro das cidades. Vocês sabem de onde se originaram as catedrais? Não? Você se lembra que na Antiguidade Tardia, quando o Império Romano Ocidental, aquela aula de história, tinha se desmembrado os reinos bárbaros da Europa, estavam se tornando cristãos e as basílicas de inspiração romana viraram as primeiras igrejas do cristianismo? Lembraram, né? Os cristãos, eles buscavam incessantemente atingir o céu. Agora você lembrou? Você já deve ter notado a presença de arcos, janelas arredondadas. Deixa eu ver se eu acho. Olha só, essa daqui, ó, bem arredondadas. Nessas construções, essa é a característica distinta desse estilo típico do século 9 e 12, quando as catedrais aumentaram de tamanho, mas não perderam a forma maciça, a forma sólida, robusta, que marcavam essas construções romanas. E esse estilo ele foi marcado como um estilo, vamos se dizer, definindo uma palavra, românico. O século X, gente, viu um crescimento considerável do número de igrejas construídas. Assim, as cidades elas cresciam e cada vez mais se construíam edifícios maiores ainda. Construíam edifícios grandes, cada vez mais impressionantes e dignos de seu significado. Olha que grandiosidade. Então, eram erguidos há muitos séculos. Elas nunca envelhecem e continuam sempre a exercer a sua suave atração sobre todas as gerações. São uma amostra do alto grau de beleza que uma civilização pode alcançar quando é inspirada pela fé e também pela arte. Desse jeito, gente. Então, é desse jeito que esses monumentos eles eram erguidos. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esses monumentos maravilhosos que fizeram uma grande diferença em todo o mundo. Um grande beijo, um grande abraço para vocês.